Muito bem, agora 11 horas e 52 minutos. Vamos juntos na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal, o G1 Caruaru e Região, e pelo Globoplay também. Tem o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para você acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Vamos aproveitar para ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante, nesse comecinho de semana? Olha aí, imagens ao vivo para você. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol entre nuvens, muitas nuvens nesse momento. À noite o tempo pode ficar parcialmente nublado e agora a temperatura está marcando aí na tela, ó, 29 graus, hein? E a mínima não deve passar dos 21. E o Procon Caruaru iniciou hoje o mutirão de negociação de dívidas, uma excelente oportunidade para quem pretende regularizar as contas nesse fim de ano. Gessé Acioli está com a gente e tem essas informações a partir de agora. Conta tudo, Gessé. Pois é, Almir, a gente chega com essa novidade importante aí nessa reta final do ano, né, para quem deseja regularizar aí as suas contas, algumas negociações em aberto. Eu estou aqui com a Cíntia Nunes, que é gerente-geral do Procon. Esse mutirão acontece a partir de hoje, Cíntia, aqui, e aí o que é que está sendo visto dentro do mutirão que as pessoas podem, né, solucionar nesse caso de negociações? Boa tarde. Boa tarde. Pois é, iniciamos hoje esse mutirão de negociação junto às empresas Compesa e Neoenergia. Já era um pleito que os consumidores traziam para a gente. Terminamos agora, né, no fim de novembro, terminamos o mutirão de negociação de dívidas bancárias e era sempre questionado pelos consumidores para que a gente trouxesse o mutirão de Compesa e Neoenergia, já que é um serviço essencial, já é um serviço que muitas pessoas realmente têm débitos nesse sentido. Então, esse mutirão começou hoje e vai até o dia 12 de dezembro. Lembrando que os atendimentos Compesa vai funcionar durante todo o mutirão, aqui no Procon Caruaru, na sede do Procon Caruaru, e na energia será somente nos dias 10 e 11 de dezembro, ou seja, quarta e quinta-feira. Então é muito importante que o consumidor fique atento, é importante que o consumidor verifique primeiro se pode negociar, ou seja, que seja o titular daquela conta, que o débito esteja em atraso e, obviamente, aqui a Compesa e a Neoenergia disponibilizaram funcionários aqui estão no Procon, estão participando desse mutirão para que diretamente com o consumidor possa haver essa negociação. É uma negociação diferenciada, uma negociação realmente em regime de mutirão, em que o consumidor vai encontrar durante esse período, somente nesse período, condições diferenciadas que são praticadas diferentes, são condições diferentes que são fornecidas na loja. Então é muito importante que o consumidor procure o Procon nesse período, quem tiver débito, né, energia e Compesa, procure o Procon Caruaru nesse período para tentar colocar seus débitos em dia. A gente reforça também, Cíntia, os horários de atendimento aqui no Procon, para que as pessoas possam se deslocar durante essa semana, né, já que começa hoje e vai até o dia 12. Isso, o Procon Caruaru funciona de segunda a sexta, das 8 às 14 horas, e manterá esse horário, né, durante esse período de mutirão, mas também o consumidor pode disponibilizar, pode submeter seu débito pela nossa plataforma Caruaru Digital, e qualquer dúvida pode procurar o Procon pelo nosso WhatsApp 98384 5909 ou nosso telefone 31 01 0088. Reforçando também que mesmo com o mutirão acontecendo aqui no Procon, os outros serviços do Procon continuam. Está tendo atendimento normalmente, mutirão, o consumidor, inclusive quem procurar o Procon para o mutirão não precisa agendar, o agendamento é somente para os atendimentos corriqueiros, mas para a questão de mutirão não precisa agendar e é por ordem de chegada. Então é bom que o consumidor venha cedo para que a gente possa atender todo mundo, a gente possa disponibilizar esse serviço para o consumidor que procurar a gente para essa negociação. Cíntia, muito obrigado pelas explicações. É isso, Almir. De hoje até a próxima sexta-feira, aqui no Procon Caruaru, está acontecendo, além dos serviços já habituais, o mutirão aí relacionado para negociações relacionadas à Neoenergia e também à Compesa. Muito obrigado por essas informações. A gente continua junto aqui ao vivo nesse AB1 que abre a semana, não é? Até já! E hoje a governadora Raquel Lira está aqui em Caruaru cumprindo a agenda. Mais cedo, ela anunciou investimentos na área de segurança no município. Nós aproveitamos essa visita para convidar a governadora para uma entrevista aqui no AB1. Ela já está aqui com a gente no estúdio. Governadora, seja bem-vinda. Muito Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, Almir. Prazer poder estar aqui de novo na minha casa, no chão do Agreste, mais uma vez. Então a gente começa falando sobre o abastecimento de água, governadora. A gente começa falando sobre a adutora do Agreste, porque infelizmente o drama da falta de água na torneira de muitas famílias ainda é uma realidade, né? Então a gente começa falando sobre a adutora. Primeiro dizer que a gente começou o dia hoje, teve lá no Morro da Conceição, hoje é dia de Nossa Senhora da Conceição, subindo o morro no Recife. Depois eu
vim para cá para que a gente pudesse aproveitar o dia de trabalho, já que lá é feriado. Demos autorização de início de obras do novo Biesp de Caruaru, um batalhão de polícia que funciona num lugar que ainda é improvisado há pelo menos 15 anos, e também a autorização de início de obras do grupamento do Bombeiro Militar. Também autorizamos a estrada do Murici, muito cobrada aqui pela população de maneira geral. Autorizamos a estrada de acesso para o novo abatedouro público no Rafael e a estrada de acesso também ao Autódromo de Caruaru. Além disso, autorizei publicar o edital de licitação do prédio da Universidade de Pernambuco, que funciona ainda hoje há 20 anos no Polo Caruaru, e ele precisa crescer, ter a sua própria casa, funcionará ali ao lado da Universidade Federal de Pernambuco, pertinho do autódromo. Falando sobre água, a gente tem feito um investimento muito forte em água no nosso estado. É importante dizer que a gente vive aqui em Pernambuco uma virada histórica. Há muito tempo que não se tinha investimentos como esses que estão acontecendo agora. No que diz respeito à adutora do Agreste, por exemplo, que trata da transposição de São Francisco, quanto tempo que a gente viu essa obra praticamente paralisada. Agora ela anda em ritmo acelerado, a gente já conseguiu entregar água em cidades importantes, como a Lagoinha, como Pesqueira, acabamos com o racionamento da água na Lagoinha e a água finalmente chegou aqui em Caruaru. Na medida em que chega aqui, a gente conseguiu também avançar nas obras da adutora de Cerro Azul e na adutora do Alto Capibaribe. Essa adutora de Cerro Azul vem com a barragem de Cerro Azul, que chega a água vindo lá de Palmares, e a adutora do Alto Capibaribe é de transposição de São Francisco, que passa pela Paraíba e volta para cá. Tudo isso eram obras que estavam andando ou a ritmo muito lento ou paralisada, e na chegada do nosso governo colocamos elas como prioridade. Conseguimos recursos, parceria também com o governo federal, operações de crédito que aprovamos na Assembleia Legislativa, e agora essas obras andam a ritmo acelerado. Chegou aqui em Caruaru a água de São Francisco. Fomos fazer investimentos para atravessar ali o Salgado e conseguir levar mais água para a estação de tratamento, para que muito em breve a gente esteja anunciando água de São Francisco para Riacho das Almas, Passira e Cumaru. Ao mesmo tempo, estamos andando em ritmo acelerado com as obras que vão levar água, se Deus permitir, ainda durante o mês de dezembro, para a cidade de Bezerros e para a cidade de Gravatá. Também iremos inaugurar a água do São Francisco na cidade de São Bento Una. Tudo isso vai permitir também que a água de Surubim, que vem ali da barragem do Jucazinho, ela possa ficar exclusivamente para cidades como Surubim, Casinhas, Orobó, que sofrem muito com a falta d'água. Esse é um problema histórico em Pernambuco. Quando chegamos no estado, 2 milhões de pessoas não tinham acesso à água, mas todos os dias a gente tem conseguido trabalhar para levar água para mais pessoas. É claro que há interrupção, nossa rede é velha, precisa toda ser trocada, mas esses investimentos eles estão acontecendo em muitas cidades pernambucanas e aqui em Caruaru de maneira especial. De alguma forma, ainda nesse setor de abastecimento de água, falar também sobre as obras de contenção. Governadora, recentemente houve a entrega da barragem de Panelas 2. Eu gostaria que a governadora falasse a respeito da importância pontual dessa barragem e também das outras que estão em andamento. É isso. Para quem vive na região da Zona da Mata Sul, que está nos assistindo agora, sabe muito bem que desde 2011 foram prometidas para Pernambuco e firmados convênios com o governo federal para a construção de 5 barragens. A barragem de Cerro Azul foi entregue em Palmares em 2018, mas as outras 4 não aconteceram. A gente colocou isso como prioridade, o presidente Lula incluiu no PAC, nós atualizamos o projeto, fizemos o edital, entregamos recentemente, na semana passada, a barragem de Panelas 2 ali em Belém de Maria. É importante dizer que essa barragem ela já conseguiu reter chuvas e cheias já em junho desse ano, maio, junho desse ano. Agora a gente está em obras com a barragem de Gatos, que também tinha sido paralisada com 5% de obra. Demos com o presidente a autorização de início de obras da barragem de Igarapeba e em janeiro do ano que vem a gente vai lançar o edital de licitação para a barragem de Igarapeba. Ou seja, daquelas 5, uma foi entregue em 2018 e, se Deus permitir, já entregamos mais uma em Panelas, vamos entregar a de Gatos e vamos estar em obras com a barragem de Igarapeba e de Barra de Guabiraba durante o ano que vem inteiro. Tudo isso para garantir que a população, quando vem as chuvas que levam as águas do Rio Una e seus afluentes, a gente possa estar protegido. Ao mesmo tempo, quando há retenção da água, a gente utiliza essa água, como estamos fazendo em Cerro Azul, para abastecer a população que sofre com falta de água, para poder garantir a água chegando na vida delas. Perfeitamente, governadora. Falar sobre segurança pública, de alguma maneira a governadora já mencionou, não é? Algumas ações do Estado voltadas aqui para Caruaru em relação ao Biesp e ao Corpo de Bombeiros. Essas ações têm a ver com aquele antigo terreno
onde funcionou o Comércio Futebol Clube? Tem sim, hoje a gente autorizou já o início de obras e já durante essa semana que vem, nós vamos ter obras começando, que será um novo Biesp em Caruaru. Todo mundo sabe que o Biesp funciona ali no caminho do Alto do Moura, era um lugar improvisado e precisava-se de um batalhão novo. É importante dizer que fazia 30 anos que não se construía um batalhão de polícia em Caruaru. Eu chamei a responsabilidade da segurança pública sob minha liderança para que a gente pudesse já, há 1 ano e meio, estar revertendo os índices de criminalidade e, se Deus permitir, com o trabalho que a polícia vem fazendo, vamos fazer o melhor ano de redução de crime de homicídio, contra a vida e crime contra o patrimônio da nossa história. Mas para isso, a gente precisa de estrutura. O novo Biesp, com autorização de início de obras, onde funcionava o antigo Comércio Futebol Clube. A gente também autorizou o início de obras do grupamento de bombeiro militar. Aqui em Caruaru, que atende toda a região, a companhia hoje funciona num lugar muito pequeno, vamos ter um lugar adequado, compramos novos equipamentos, a maior compra da história da segurança pública em Pernambuco, com troca de viaturas, compra de novos caminhões, jatos, botes, tudo isso para que cada um possa cumprir o seu papel da melhor forma possível. E esse combate à violência passa também pelo aumento de efetivo, não é, governador? Isso, a gente já nomeou mais de 3.500 policiais, todo mundo tem um colega, alguém da família que está fazendo, ou fez ou está fazendo um curso de formação. A gente nomeou 2.300 policiais militares, são os laranjinhas que estão fazendo o maior sucesso. Nomeamos oficiais da Polícia Militar de Pernambuco, praças do Corpo de Bombeiro Militar, oficiais do Bombeiro Militar do nosso estado, mais de 440 policiais civis, escrivães, delegados, agentes de polícia que já estão reabrindo delegacias no interior de Pernambuco. Agora a gente vem também com novos cursos de formação e até ali abril, maio do ano que vem, mais 3.500 novos policiais serão nomeados. Ao lado disso, fazendo obras como o Complexo de Polícia Científica, cuja obra estava paralisada aqui há mais de 10 anos. E em fevereiro desse ano que vem nós vamos inaugurar, ao tempo em que nós estamos também concluindo a obra de Salgueiro e demos a autorização para que a gente pudesse construir Garanhuns, Serra Talhada, Floresta e também a cidade, o Complexo de Polícia Científica na cidade de Petrolina. Então, é um conjunto de investimentos em segurança pública que permite a população poder ser mais atendida perto de casa e a gente poder melhorar as nossas investigações e, no caso do IML, dar o direito às famílias, quando tiverem alguém de seu ente querido morto, a gente poder ter o direito de velar os corpos, porque não precisa mais ir para longas distâncias para poder fazer a perícia médica. Para fechar esse assunto relacionado à segurança pública, governadora, quais as ações do Estado em relação ao combate, ao enfrentamento à violência contra a mulher? É inadmissível que a gente tenha ainda a mentalidade colocada na cultura do nosso povo, infelizmente, de entender que mulher é patrimônio de alguém. Né? A grande parte das mulheres que são vítimas de violência, feminicídio, elas são violentadas pelo seu companheiro, pelo seu marido, pelo seu ex-companheiro, que divide a vida com ela, ou dividiu a vida com ela. Para isso, a gente tem um conjunto de investimentos que vão desde a abertura das delegacias 24 horas na região metropolitana em Caruaru e Petrolina. Cada organização militar de Pernambuco, cada agrupamento de polícia, companhia, tem uma patrulha Maria da Penha. Nós trabalhamos a capacitação permanente de todos aqueles que trabalham com segurança pública para acolhimento dessas mulheres, ao tempo em que a gente, pela Secretaria da Mulher, está construindo em parceria com os municípios, 30 novos centros de referência para acolhimento a mulheres vítimas de violência. Repare que na história inteira de Pernambuco eram 31, nós estamos lançando mais 30, com financiamento do governo do estado que nunca houve. Refizemos os abrigos, tem política pública de sensibilização, mas sobretudo de nova cultura de paz. A gente cuida da repressão qualificada, de prisão, estamos monitorando toda semana para que nenhum que pratique violência contra a mulher saia sem punição. Seja feminicídio, tentativa de feminicídio, violência sexual, violência psicológica, mas ao mesmo tempo dando oportunidades para que as mulheres não precisem subjugar isso. Muitas vezes porque tem medo de sair de casa, porque não tem uma casa. Toda a política pública que a gente constrói na entrega de casa já foram mais de 16 mil, 70% para mulheres. Na entrega de qualificação profissional, foco em mulheres. Tirar a mulher de ciclo de violência como prioridade para que ela possa alcançar a política pública e, com isso, ela não esteja mais nesses péssimos e tristes indicadores de mulheres que perdem suas vidas para aquelas pessoas que dividiram a vida com elas.
Então agora a gente fala um pouco a respeito de educação aqui no estado. Recentemente o governo anunciou a construção de uma nova escola técnica, né, aqui em Pernambuco e aqui em Caruaru. Em que pé está esse projeto de construção, governadora? A gente tem um conjunto de investimentos aqui em educação, em Pernambuco como um todo. É importante dizer que pegamos a rede de escolas, assim como a rede de hospitais, de delegacias, de batalhões, as estradas abandonadas. Estamos fazendo um investimento de 5 bilhões de reais nas nossas escolas, colocando ar-condicionado em todas elas, trocando rede lógica, rede elétrica, reformando banheiro, cozinha, para permitir aos nossos alunos mais acolhimento e aos profissionais o direito de trabalhar num lugar decente. Contratamos mais de 16 mil profissionais, entre professores, analistas, assistentes educacionais, mais de 1.200 psicólogos, tudo isso para que a gente possa ter uma educação que está entre as 3 primeiras do Brasil e que a gente quer voltando a ser a primeira do Brasil. Fecharemos dia 31 de dezembro com 100% das nossas escolas com ar-condicionado, funcionando, com subestação elétrica, para poder garantir que nesse calor que a gente vive, as pessoas possam ter mais conforto para estudar, para ensinar e para aprender. Ao lado disso, construção de novas escolas técnicas, que acontecem não só aqui em Caruaru, mas também em escolas técnicas que estão sendo construídas em municípios como Moreno, como Exu, como cidades pernambucanas que sonham em poder ter um espaço de qualificação técnica e profissional. Aqui em Caruaru não é diferente. Temos a Escola Técnica Fernando Lira, que mostra resultados extraordinários, e muito em breve a gente vai poder ter nova escola técnica que vai estar sendo construída aqui, ao tempo em que a gente vai reformando e ampliando as outras escolas, já não só no município de Caruaru, mas em todos os municípios pernambucanos. Falar um pouco a respeito das rodovias, das estradas, governadora. Primeiro, a respeito da APS 104, não é? Que ela é uma via muito importante aqui em Caruaru, provoca aquele encontro entre a BR-232 e a 104 e também é acesso para o Hospital Regional do Agreste, né? Essa obra teve início, foi paralisada, foi retomada. Qual é o momento em que essa obra está? Essa obra está andando a ritmo acelerado, a gente deve entregar no comecinho do ano que vem. Foi uma obra esperada há muito tempo. Nós estamos fazendo a duplicação dela, com drenagem, com iluminação, da maneira que deve ser, ao lado do Hospital Regional do Agreste. É importante dizer que somente aqui no Agreste Pernambucano nós estamos investindo mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais em estradas. Já são mais de 1.400 quilômetros de estrada requalificadas em Pernambuco como um todo. E aí a gente pega a estrada de Camusim, a estrada de Sairé, a estrada de Bonito, a estrada de Agrestina, que é essa que passa pela APS 104, a retomada das obras da BR 104, com todo o complexo de viaduto ali que a gente conseguiu construir e já entregar na entrada de Santa Cruz de Capibaribe, a PS 130 em Taquaritinga do Norte, vertentes, e obras que são esperadas há muito tempo pela nossa população e que agora tiveram de verdade o foco no nosso governo para que elas pudessem ser feitas e reconstruídas. A PE 95 praticamente pronta, toda requalificada, a estrada de Surubim com Maru também, e a gente vai conseguindo interligar e dar o direito do povo de Pernambuco ir e vir. Quando a gente coloca isso, a gente dá mais segurança, a gente traz mais saúde, a gente traz mais educação, com os alunos conseguindo chegar nas escolas, ir para as universidades à noite, sem o receio de poder sofrer acidentes em razão da buraqueira que a gente pegou nas estradas. Foram abandonadas, mas a gente vive uma virada histórica, os investimentos estão acontecendo e toda vez que a gente anuncia uma obra nova, é motivo de festa. Agora a estrada do Murici, a estrada do Rafael, a estrada do Autódromo, são novas obras, hoje autorizadas para começo dessas obras já pelos próximos dias e se Deus permitir, num curto espaço de tempo, elas vão poder ser entregues. Por quê? Porque a gente só anuncia a obra que a gente tem o dinheiro em caixa para fazer, resgatando a credibilidade que a população deixou de ter no governo de Pernambuco e agora passa a ter a partir do momento em que a gente faz entregas, anuncia novas obras, todas elas com recurso garantido para que a gente possa entregar para a população. E já que a gente falou sobre o Hospital Regional do Agreste, a gente aproveita para falar sobre a área da saúde, governadora, tanto do HRA como do Hospital Regional do Moura, em Garanhuns, por exemplo. A gente, quando chega no estado, pega um monte de obras paralisadas, como o Complexo de Polícia Científica, onde eu tive hoje, e em fevereiro desse ano a gente vai entregar. Dessa mesma forma, foram 10 anos paralisados o Hospital da Mulher do Agreste Pernambucano. Quando chegamos, colocamos como prioridade, colocamos 65 milhões de reais nessa obra e podemos entregar quando agora se faz ali pelo menos 700 partos por mês. O Hospital Regional do Agreste, como todos os hospitais regionais de Pernambuco, estão em obras. Não só obras de infra,
de infraestrutura, piso, teto, parede, parte elétrica, parte hidráulica, né, novas fachadas. A gente está climatizando, garantindo compra de equipamentos, macas, becinhos, camas e também equipamentos do parque tecnológico, de todos os equipamentos de raio-x, ultrassom, tudo isso sendo novo. Cada lugarzinho do Pernambuco está recebendo esses equipamentos. A gente lançou o edital agora, o que a gente está chamando de novo Hospital Regional do Agreste. Atrás desse prédio, que a gente conhece, quem passa aqui obviamente usa esse serviço, vai subir um prédio novo que vai poder acolher melhor aos cidadãos e cidadãs pernambucanos, inclusive criando um retaguarda de proteção para que as pessoas não precisem se deslocar para a capital. E também o Hospital Dom Moura, em reforma permanente, desde que a gente chegou no governo, trocamos equipamentos, abrimos UTI infantil, abrimos centro de imagem, o hospital hoje já tem nova roupagem, contratamos profissionais, mas o que a gente precisa mesmo é do Hospital Mestre Dominguinhos, que a licitação já foi para a rua e a gente muito em breve vai estar podendo dar autorização de início de obras e ele vai ser construído ao lado da maternidade de Garanhuns, que as obras já começaram, assim como as obras da maternidade de Serra Talhada, Oricuri, Igaraçu, e como a gente inaugurou o Hospital da Mulher do Agreste Pernambucano, completando as 5 maternidades que a gente se comprometeu a fazer aqui em Pernambuco e dando o direito à mulher de Pernambuco, pernambucana, ter o direito de ter seu filho com tranquilidade, com conforto, sendo bem cuidada como deve ser. Governadora, a gente está chegando ao fim dessa entrevista aqui no AB1. A gente quer agradecer a sua passagem aqui pelo nosso estúdio e, ao mesmo tempo, deixar um tempo reservado para que a senhora deixe uma mensagem de Natal e de Ano Novo para o povo pernambucano em 1 minuto. Para mim é sempre muito bom voltar aqui para o chão do meu agreste. Eu sou filha de Caruaru, vocês sabem muito bem disso. Sabe quanto conheço de perto essa realidade e como é bom voltar para cá como governadora, podendo entregar ações, serviços, obras que mudam para melhor a vida de quem vive aqui. A gente, por muito tempo, se sentiu abandonado. Agora é tempo de esperança, de virada histórica e de entregas. E essa entrega ela vem recheada de um amor de muita gente trabalhando para fazer o bem. E eu quero agradecer a confiança do povo daqui, das lideranças políticas, dos prefeitos, prefeitas, deputados, mas sobretudo de você que nos assiste, que sabe que a gente tem trabalhado incansavelmente para permitir que o povo daqui possa ser mais feliz. O governo do estado está sempre presente, entregando ações que permitem vocês poderem ser mais felizes nesse chão. Nesse momento aqui é renovar a fé e esperança no dia do Nossa Senhora da Conceição, de que nós vamos ter um ano que vem ainda melhor do que esse que passou. Feliz Natal para todos, celebrem com as famílias, agradeçam o tempo que passou, mas também renovem a sua energia para que o ano que vem a gente chegue ainda com o pé mais firme no acelerador. Muito obrigado, governadora. Obrigado, amigo. Um prazer estar aqui. Muito obrigado. E a gente vai seguindo com o seu AB1. Muito bem, agora é meio-dia, 14 minutos. Chegou a hora daquele momento importante aqui no AB1, principalmente para quem está na luta por uma vaga no mercado de trabalho, não é? Vamos de AB Emprego e quem chega ao vivo é Leonardo Costa. Muitas vagas em Garanhuns e na região também, Léo. Boa tarde para você. Isso mesmo, amigo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. Início de semana, último mês do ano, e a gente vê uma grande movimentação aqui na Agência do Trabalho de Garanhuns, que agora está funcionando no Expresso Cidadão. Mas a gente tem vagas não só para Garanhuns, mas também para cidades como Palmares, Serra Talhada. Então tem muita oportunidade neste fim do ano e as pessoas devem aproveitar agora para acompanhar essa lista completa. Vamos acompanhar. Em Garanhuns são 25 vagas para oficial de serviços gerais, 2 para vendedor em domicílio e 2 para vigilante patrimonial. Em Palmares tem 1 vaga para gerente de supermercado, 2 para operador de caixa. Em Pesqueira, 2 vagas para auxiliar de cozinha, 6 para auxiliar de expedição, outras 6 para auxiliar de linha de produção, 2 vagas para cozinheiro, 5 para motorista de caminhão e 11 para vendedor praçista. Em Serra Talhada, 2 vagas para auxiliar de cozinha, 2 também para cozinheiro, 10 vagas para modelador em cerâmica e 2 para vendedor interno.
Para Garanhuns tem mais oportunidade, viu? Continua aí com a caneta, com papel, porque 5 vagas para aplicador, 1 vaga para isolante térmico, 1 vaga para mecânico e 1 vaga para auxiliar de padeiro. O Expresso Cidadão funciona aqui na Avenida Lions Club, número 305, Boa Vista. A gente está falando que está funcionando aqui porque tem gente ainda procurando a agência do trabalho lá no Heliópolis, mas o prédio está em reforma, ou seja, vem todo mundo para cá. Está com um número novo também de telefone, que é o 87-3761-8668. Funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Lembrando, no Expresso Cidadão, que fica no bairro Boa Vista. Agora a gente vai lá para Caruaru, para a agência do trabalho também, porque Lohana Nunes tem mais oportunidades. É isso mesmo, Léo. Então, obrigada aí de Garanhuns para cá, para Caruaru, porque temos vagas aqui também. Para você que busca a oportunidade, são quase 90 vagas aqui para a nossa região e a gente vai ver com detalhes agora. Em Caruaru tem 2 vagas para atendente balconista, 3 vagas para atendente de lanchonete, 2 para auxiliar de cozinha, 2 também para auxiliar de estoque, outras 2 para auxiliar de jardinagem na conservação de vias, 5 vagas para auxiliar de limpeza, 10 para auxiliar de linha de produção, 5 vagas para balconista, 2 vagas para consultor de vendas. Também tem 2 vagas para cozinheiro, outras 2 para garçom, 3 vagas para jardineiro, 2 para lavador de carros, 2 também para montador de vidros, 4 vagas para operador de caixa, 10 para pedreiro, 2 para pizzaiolo, 6 vagas para servente de obras, 5 vagas para vendedor interno e 5 para vendedor braçista. Lembrando, minha gente, que essas vagas vocês podem conferir mais detalhes e também se inscrever através da Casa do Trabalhador, aqui onde a gente está, viu? Na Rua Floriano Peixoto, 147, no centro da cidade, funcionando das 8 da manhã até as 5 da tarde. Mas não é só aqui em Caruaru, não. Você que é de toda a região pode conferir outras vagas e oportunidades, principalmente para uma cidade que a gente vai falar aqui agora, Santa Cruz do Capibaribe, que tem muitas oportunidades. Eu vou dizer algumas aqui para vocês aí que estão nos assistindo. Para você que é de Santa Cruz e está em busca, ó, fique atento. 3 vagas para assistente administrativo, mais 5 vagas para atendente de lojas e mercados, 3 vagas para auxiliar de estoque, 5 vagas para captador de recursos, 5 vagas também para supervisor administrativo pessoal, 2 vagas para vendedor de serviços, 6 vagas para vendedor interno e 3 vagas vendedor porta a porta. Lembrando que em Santa Cruz do Capibaribe também tem a Casa do Trabalhador, que fica na Rua Capitão Pedrosa, 314, em São Cristóvão. O telefone é o 813759-8236 e funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 13 horas, ou seja, até as 1 da tarde. Eu volto contigo, Almir. Como é bom, né, Lohana, a gente começar a semana assim, com tantas oportunidades, né, aqui na cidade, na região inteira, sempre bom. E a gente também sempre aproveita para falar sobre direitos trabalhistas aqui no AB Emprego. Como a gente sabe, alguns trabalhadores recebem os chamados benefícios trabalhistas. Mas, ó, existe uma diferença entre direito e benefício, não é isso, Lohana? Exatamente, é importante ficar atento, viu, na hora de cobrar o seu direito ou agradecer aí ao benefício. Quem vai explicar melhor para a gente é a doutora Valéria Soares, ela é advogada trabalhista, está aqui para nos ajudar com essas dúvidas, né, doutora Valéria? Seja bem-vinda, boa tarde em primeiro lugar. Existe essa diferença, né? Tem coisas que são exatamente o nosso direito, que é férias, né, a carga horária de trabalho também, o 13º, mas tem outras coisas que já fica opcional da empresa. Explica para a gente como é determinado isso. Boa tarde mais uma vez, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Então vamos lá, vamos entender. Toda vez que a gente fala efetivamente um direito trabalhista, em todos aqueles direitos que você tem, são todos aqueles direitos que a lei te assegura. Então quais são eles? Salário mínimo, no mínimo, o mínimo, tá? Salário mínimo, férias, 13º, o auxílio transporte, esse é um direito que você tem, contanto que haja realmente um desconto no seu salário de 6%. Você também tem direitos, claro, todos aqueles que estiverem estabelecidos em convenções ou acordos coletivos da sua categoria. Todos aqueles que estiverem lá escritos nas convenções ou acordos coletivos
também são direitos desses trabalhadores em específico. No entanto, quando a gente fala em benefícios, são aquelas vantagens que são dadas pela empresa, e a empresa dá quando ela bem entende. Agora temos um detalhe. Quando a empresa estabelecer algum benefício para você, ela não pode, depois de um tempo, retirar o seu benefício. Também não pode, em pessoas da mesma categoria, nos mesmos cargos, na mesma empresa, ofertar o benefício para um e não ofertar os mesmos benefícios para outros. Se estão nas mesmas categorias, na mesma empresa, exercendo a mesma função, benefícios iguais para todo mundo. É importante a gente esclarecer, né? Doutora, essa coisa de não poder retirar direitos, é importante a gente se atentar, né? A gente recebe o ticket de alimentação, a empresa decidiu retirar. Como é que funciona isso no final das contas? Vamos lá, não pode retirar nenhum benefício, nenhum direito. O que é que eu posso fazer? Para as novas pessoas que são contratadas nessa empresa, essas pessoas não têm a obrigatoriedade de receber os benefícios, que já eram ofertados para pessoas antigas. Mas aqueles que já estão trabalhando, que já estão recebendo seus benefícios, não podem ter nenhuma redução salarial, nenhuma redução em seu prejuízo. Então, vamos lá. Se é uma pessoa que recebe, por exemplo, um plano de saúde, e vamos dizer que esse plano de saúde você tem direito a apartamento, e depois simplesmente a sua empresa quer mudar esse de apartamento para enfermaria. Pode? Não, porque está havendo uma redução, uma redutibilidade salarial, e isso não pode acontecer. Não pode haver redução de nenhum tipo de benefício. Uma vez ofertado, ele precisa permanecer, salvo em raríssimas exceções por acordo ou convenção coletiva. Mas se não for esse o caso, não pode retirar benefícios. Muito obrigada, viu, doutora, pelos esclarecimentos. É importante ficar atento para saber cobrar e também saber agradecer o benefício que existe. Eu volto contigo, Almir. Valeu, Lohana, valeu, muito obrigado pelas informações com todas essas orientações, hein? Então agora a gente vai aproveitar para falar sobre um outro benefício, um benefício que é muito importante para a população, que é o programa Gás do Povo. Ele garante a recarga do botijão de gás de cozinha. Então vamos saber quem tem direito a esse benefício com Joel Almeida, que está com a gente aqui também no AB1. Boa tarde para você, Joel. Oi, Almir, boa tarde para você. Uma ótima tarde também para você que está com a gente aqui no AB1. Esse benefício ele já começou em algumas capitais brasileiras. A previsão é que nos próximos meses ele já chegue ao interior do estado. Para isso, a gente vai conversar agora com o Rodrigo Machado, que é coordenador aqui do CAD Único de Caruaru. Rodrigo, boa tarde para você. Primeiro, é importante explicar para o pessoal que está em casa quem é que tem direito a esse benefício. Boa tarde. Boa tarde a todos. Veja, por se tratar de um programa social, ele é referenciado pelo cadastro único, ou seja, as famílias, para ser beneficiadas do programa, têm que estar com o cadastro atualizado no cadastro único, com renda per capita de até meu salário mínimo ou inferior a isso. E também tem que estar com o CPF regulamentado na base da Receita Federal. Tem todo esse conjunto para poder participar do programa. Como é que esse programa vai funcionar? De forma bem prática, esse programa vai funcionar a troca do gás, né? Aquele beneficiário que vai ter direito, ele vai na revendedora autorizada pelo governo federal, vai levar seu botijão vazio e vai trocar por um cheio. Basicamente é isso. Todo mês, como é que vai funcionar? Veja, esse programa ele vai funcionar para famílias a partir de 2 pessoas. Aquela família que tem até 3 pessoas, ele vai ter direito a 4 recargas por mês. A partir disso, 6 recargas, tá? O beneficiário vai lá na agência credenciada, lá do gás, vai trocar seu botijão, como eu falei anteriormente, por um cheio. E aí essa pessoa, ela, para chegar lá, ela vai com o cartão do Bolsa Família, como é que ela vai poder fazer essa troca? Perfeito, existem 3 formas de você trocar o seu botijão, tá? A primeira dela é pelo o cartão do Bolsa Família. Se você ainda tem o cartão do Bolsa Família, você vai na agência e vai passar o cartão. Também se você tiver o cartão de débito da Caixa Econômica Federal, que é a agência pagadora do programa, você também vai conseguir. Em último caso, com o seu CPF, vai lá na agência credenciada, vai digitar o CPF e vai chegar um voucher no seu celular, um códigozinho que na hora você vai conseguir fazer a troca do seu botijão. Agora é importante também reforçar que esse benefício ele já começou no Brasil, mas não chegou até Caruaru agora, né? Qual a previsão? Exato. O programa tem 3 fases. A primeira fase já foi implementada em 10 capitais do Brasil. A segunda fase, a partir de janeiro, as outras capitais. E a partir de março, o restante das cidades do Brasil, incluindo Caruaru.
Deve dar um respiro maior, mas eu queria que você também explicasse como é que essas pessoas que estão assistindo agora a gente no AB1, elas podem tentar esse benefício. É preciso entrar em algum site, vir aqui no cadastro único, como é que vai funcionar? A base é o cadastro único, você tem que estar com o seu cadastro devidamente atualizado e aquela renda per capita de até 1.000 salários, tá? Também tem aí que você pode estar entrando no Meu Social Gás do Povo, que é um aplicativo. Lá você vai digitar seu CPF e lá vai ser localizado se você vai ter direito sim ou não. E também você vai poder localizar a agência credenciada para você trocar o gás. Muito obrigado pelas informações. Rodrigo Machado, coordenador do CAD Único aqui de Caruaru, trouxe informações para a gente sobre o Gás do Povo, que substitui aquele benefício antigo do Vale Gás. Então, para você que recebe o Bolsa Família, você vai ter prioridade de receber esse benefício, mas tem outros critérios básicos. Ficou na dúvida, você pode entrar depois no G1 e também acessar o Globoplay, que tem tudo explicadinho, você pode rever essa entrevista. Só reforçando também para você que está assistindo a gente, não precisa vir aqui ao CAD Único, o CAD Único do seu município, para fazer uma fila procurando esse benefício. Vai ser de forma automática, o governo vai fazer isso, mas você também pode acessar esse aplicativo, baixar ele no seu celular, tá bom? Almir. Programa importante esse, hein, Joel? Muito obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho você está de volta com outros assuntos. Agora a gente vai conferir a previsão do tempo em outros municípios aqui da nossa região também. Começando por Toritama, fica aqui no Agreste, ó, mínima de 22, a máxima pode chegar ali na casa dos 32 graus. Joaquim Nabuco fica na Zona da Mata, temperatura parecida aqui na previsão, ó, mínima de 21, máxima de 31. E em Sertânia, lá no Sertão, a mínima também é de 21, mas a máxima, olha aí, ó, calorão, pode chegar a 34 graus. Agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho você vai ver que um homem foi socorrido de helicóptero depois de ter sido atacado por abelhas. Ele acabou caindo de uma ponte na cidade de São Lourenço da Mata. E a gente também vai falar sobre a lista de material escolar. Vamos saber o que as escolas podem e o que não podem solicitar. Os detalhes, claro, daqui a pouquinho aqui no seu AB1, meio-dia, 28 minutos agora. Então, o seu AB1 está de volta, meio-dia, 31 minutos. Vamos dar uma olhadinha no movimento do trânsito aqui em Caruaru, nessa segunda-feira. Imagens aí da rua Armando da Fonte. À sua esquerda fica ali a Via Parque, um trecho da Via Parque no centro da cidade, né? À sua direita fica ali um pedacinho do prédio da SIC e a gente está vendo aí essa pequena retenção nesse momento na rua Armando da Fonte. Imagens ao vivo aqui no seu AB1. E olha, pessoal, um homem foi socorrido de helicóptero depois de ser atacado por abelhas e cair de uma ponte, hein? Isso aconteceu em São Lourenço da Mata. O homem tem 45 anos. Ele estava sentado em uma mureta de proteção assistindo a um jogo de futebol quando foi atacado pelas abelhas. A agonia foi tão grande que ele terminou caindo de uma altura de 6 metros. O homem foi socorrido por policiais da PRF e pelo SAMU. De acordo com a PRF, o homem teve uma fratura no braço. Ele também estava com dores no peito e na barriga. O homem foi levado para o quartel do Derby, no Recife, e de lá foi encaminhado para o Hospital da Restauração. O estado de saúde dele é estável e ele vai passar por uma cirurgia. Meio-dia, 32 minutos. Vamos até o Agreste Meridional agora para ver como é que está o tempo em Garanhuns. Imagens abertas aí da cidade. Bela imagem essa, ó, ao vivo. Por lá, o dia deve ser de sol com muitas nuvens, como a gente está vendo, e à noite o tempo deve ficar mais fechado. A temperatura mínima lá em Garanhuns deve ficar na casa dos 19 graus hoje, hein? Agora vamos para o Momento WhatsApp. Quem mandou um vídeo para a gente foi a Mônica Maria, que mora na Vila Andorinha, aqui em Caruaru. Ela está reclamando de um esgoto estourado. Vamos ver. Estou aqui na rua Gonzagão, no bairro Vila Andorinha, onde venho fazer uma reclamação. Já faz mais de um mês que esse esgoto está jorrando. Já ligamos para a Compesa, ela passa número de protocolo, mas não cumpre. Venho aqui pedir ajuda a vocês da TV Asa Branca para nos ajudar, porque o mau cheiro está terrível e queremos uma solução. Claro, uma solução, né, Mônica? Não dá para ficar com a rua desse jeito, né? E é um problema tão recorrente aqui na cidade. Infelizmente, a gente entrou em contato com a Compesa e a companhia disse que não tinha conhecimento sobre esse esgoto estourado, já que não teria acontecido a solicitação do serviço à empresa pelos canais oficiais de atendimento. Aí a Compesa disse ainda que uma equipe será enviada ao local ainda hoje
para realizar o diagnóstico e adotar as providências, não é, para os serviços aí de conserto dessa rede coletora de esgoto. A Compesa reforçou ainda os canais de atendimento, que são o site compesa.com.br, o fone 0800 081 0195 ou o WhatsApp 994885227. A gente vai aguardar ansiosamente que a equipe da Compesa vá resolver esse problema aí na Rua da Mônica, não é? Ali na Vila Andorinha. E a gente lembra, você também pode participar aqui do AB1, grave um vídeo mostrando o problema aí na sua rua ou no seu bairro e mande para a gente pelo 99198-8212. Está aí no cantinho da tela para você salvar no seu celular também. E amanhã a gente tem mais cobrança, hein? Tem o Minha Comunidade. Aí a gente vai voltar a cobrar melhorias para a PS 120, ali em Agrestina. Será a segunda vez que a nossa equipe vai até lá. Na primeira vez nós mostramos muitos problemas, como a gente está vendo aí, ó. Falta de equipamentos de segurança, falta de sinalização, a falta de acostamento em alguns pontos e muitos buracos também. Será que algo foi feito nessa estrada? A gente vai descobrir amanhã aqui no seu AB1. E o ano letivo está terminando. Aí os pais começam a ficar de olho ali na lista de material escolar para o ano que vem. E sempre vem aquela pergunta: o que é que as escolas podem e o que é que elas não podem pedir nessa lista? A gente vai tirar essa dúvida agora com o Gessé Ascioli, que está voltando com a gente aqui no AB1. Gessé. Pois é, Almi, esse é um período em que os pais começam a se programar aí, né, para o ano letivo de 2026 e, naturalmente, aquela dúvida surge, como você citou, é a dúvida do que é necessário ser comprado ali na lista de material escolar, mas o que não é devido aos pais, né, o que não é obrigação. Por isso eu estou aqui com a Cíntia Nunes, que retorna para conversar conosco agora sobre esse assunto. Cíntia, nesse caso específico do material escolar, o que é que os pais precisam verificar para não cair naquela de comprar tudo que está na lista? Boa tarde. Boa tarde. É muito importante verificar essa lista antes, né? Não somente entregar na livraria e esperar que a mercadoria chegue. É muito importante fazer essa verificação antes. As escolas podem pedir somente materiais que sejam pedagógicos, né? Os materiais pedagógicos de forma individual. Então, é terminantemente proibido que as escolas peçam material coletivo, material de limpeza e material de escritório, de expediente, até porque esse material de escritório, de expediente, já está incluído na mensalidade, então os pais estariam pagando 2 vezes pelo mesmo material. Então, é muito importante que os pais fiquem atentos a essa lista. Também é importante observar que a escola, né, a instituição de ensino, não pode condicionar a aquisição de determinados produtos por marca. Então, não há essa possibilidade, é totalmente vedada essa conduta, como também não pode impor o local onde vai ser adquirido. Então, a escola pode firmar parcerias para ter desconto em determinadas livrarias, mas não pode impor que o material seja adquirido em determinado estabelecimento. Então, é muito importante isso, que os pais verifiquem que é muito simples, para que os pais observem isso. O material deve ser individual e deve ter o caráter pedagógico, não pode ser utilizado para outros fins, senão pedagógico. Então, leia atentamente, né? A gente está ainda no início de dezembro, fique atento a essa lista, verifique, pesquise, é muito importante pesquisar preços também, buscar descontos, buscar parcerias junto com outros pais, para que compre de forma, compre no atacado, para que tenha desconto. Então é muito importante ter essa atenção, não só ao material, mas também buscar economizar, já que é uma despesa tão alta que as famílias desprendem, né, no começo do ano. Pois é, Cíntia, muito obrigado pelas explicações. A gente sabe do quanto é importante a gente ficar atento a essa informação, Almi, principalmente para os pais que estão se organizando para a compra desse material e, de repente, é um precinho mais salgado, então a gente tem que ficar atento para não pagar mais caro em algo que é desnecessário, que não está ali, né, regimentado, que os pais devem comprar, como a Cíntia trouxe aqui as informações importantes. Eu volto com você no estúdio. Muito bem, Gessé, perfeitamente. A gente sabe, fim de ano é fogo, né? Tem todo um planejamento para o ano seguinte e o ano letivo da criançada está lá no planejamento também. Então, essas orientações são fundamentais. Muito obrigado, viu, Gessé? Bom trabalho para você. A seguir tem o AB Esporte e a gente vai mostrar mais um título da equipe feminina de vôlei do Central. Pois é, as meninas da Patativa seguem dando um show, hein? 12h, 38 minutos. A gente volta já.
O seu AB1 está de volta, meio-dia, 41 minutos, e a gente vai dar mais uma olhadinha no movimento do trânsito aqui na capital do Agreste. Olha aí o centro da cidade, hein? A gente está vendo imagens da câmera que fica ali na Avenida Rio Branco. A gente vê parte dos pedestres circulando também, ali pertinho daquele espaço da antiga estação ferroviária, a continuação ali, não é, da Via Parque. Ali já tem também votos para 2026 e a movimentação do trânsito também, os veículos que vão cruzando o centro da cidade nesse momento aí na sua telinha. Vamos para o AB Esporte, porque tem mais um título para uma equipe de vôlei aqui de Caruaru, hein? Matheus Antunes está ao vivo e vai trazer os detalhes. As meninas do Central estão literalmente voando. Não é isso, Matheus? Boa tarde para você. Oi, Almi, boa tarde para você e uma excelente tarde para todo mundo que está ligadinho aqui no nosso AB1. Pois é o time de vôlei feminino do Central que conquistou mais uma taça. Essas meninas estão demais, viu? A Patativa garantiu neste domingo o título da Liga do Interior 2025, um campeonato que reúne os principais times do interior de Pernambuco. Esse é um campeonato dividido por etapas e essa agora foi a etapa final que concedeu o título para o Central e aconteceu lá em Arco Verde. Ontem, o time do Central conseguiu o segundo lugar, mas por ser um torneio que soma as pontuações de todas as 6 etapas, as meninas da Patativa conseguiram manter a liderança e comemorar mais um título. A turma do Central Vôlei tá de parabéns e ainda tem mais um título em jogo, viu, Almir, pessoal aí de casa, que é o Pernambucano, que acontece dia 13, agora essa semana. E estamos torcendo não só para o Central, mas para nossas equipes aqui do interior de Pernambuco que estão na disputa, que venham mais taças para o interior, para o esporte como um todo do interior, né, Almir? Exatamente, Matheus. Parabéns para as meninas do Central, hein? É isso aí. Então, agora a gente vai falar a respeito do Maguari. Vamos para o futebol agora, né? O time de Bonito está aí se preparando e já tem a tabelinha definida para o estadual, né, Matheus? Tem sim, Almir, e o início já é uma pedreira pro Azulão, que vai enfrentar o Náutico fora de casa. A tabela ficou puxada nesse início pro Azulão, mas tá bom, vai forjar melhor essa equipe pro restante da competição. Mas vamos conferir agora aqui no telão como é que fica essa tabela completa para o time de Bonito. Então, como a gente falou, sexta-feira, dia 9/1, já tem o primeiro confronto do Maguari lá nos Aflitos contra o Náutico, às 8h30 da noite. Depois o Maguari recebe o Santa Cruz no Artuzão, em Bonito, jogo bom pra gente poder estar acompanhando. Depois recebe o Retrô, Vitória contra o Maguari, esse jogo vai ser fora. Depois o Maguari enfrenta o Decisão em casa e o Sport em casa e termina a primeira fase contra o Jaguar, também nos Aflitos, às 18 horas do dia 1 de fevereiro. O Maguari, por ter terminado em quarto colocado, Almir, ele tem direito a fazer mais jogos em casa nessa temporada. E além dessa partida entre o Náutico, contra o Náutico, na verdade, faz parte da primeira rodada do estadual, vale a pena a gente conferir os outros jogos também, os outros duelos que vão abrir esse estadual de 2026. Aqui no telão também a gente vai conferir. Retrô vai enfrentar o Vitória, Náutico Maguari a gente já falou, Jaguar contra o Sport e o Santa Cruz vai enfrentar o Decisão. Esses são os confrontos da primeira rodada do estadual. A gente deseja boa sorte ao nosso time de Bonito, o Azulão, para que, se 2025 já fez história, que 2026 também alce voos ainda mais alto. Vamos ficando por aqui, galera, mas não antes de pedir aqueles favorzinhos para vocês aí. Acessa lá o nosso GE Caruaru e Região. QR Code está aqui na tela para vocês poderem apontar a câmera do celular e ser direcionado diretamente para lá. Vou ficando por aqui por hoje, amanhã tem mais. Almir, meu amigo, forte abraço para você. Mateuzinho, aquele abraço para você, hein? Até amanhã, valeu! A seguir, a gente vai falar sobre uma delícia que é tradição no Natal. Tô falando do panetone. A produção do panetone artesanal tem crescido, hein? E possibilitado inovações no sabor. Daqui a pouquinho no seu AB1, meio-dia, 45 minutos, a gente volta já. Então, o seu AB1 está de volta, meio-dia, 48 minutos, e a gente vai dar mais um giro para ver o movimento do trânsito aqui na cidade. Agora a gente está ali, ó, com imagens da rua 15 de novembro, nosso coração comercial, e a movimentação dos veículos. É uma movimentação tranquila, não é? Pertinho de 1 da tarde, a gente vê aí, ó, muita gente pela calçada, né? Os pedestres, compradores, consumidores, indo às compras, fazer os pagamentos também, circulando ali pela 15 de novembro.
E olha, em Santa Cruz do Capibaribe, aqui no Agreste, foi realizada ontem a abertura do Natal Encantado. Olha que bonito. O evento conta com várias atrações, como a Casa do Papai Noel, árvore gigante, praça de alimentação, projeções mapeadas na Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus dos Aflitos. Também tem cinema e apresentações culturais durante esse mês de dezembro. A expectativa é de que o Natal Encantado atraia turistas e movimente também a economia da cidade. Legal, né? E o panetone é uma das maiores referências do período natalino, claro. E a receita tão tradicional, ali com frutas cristalizadas, está cada vez mais abrindo espaço para outros sabores também. É que o panetone artesanal, muito comum nessa época, tem possibilitado inovações que estão dando mais sabor ao Natal. Os panetones artesanais viraram uma febre nas mesas das famílias brasileiras. É no clima natalino que empreendedores apostam neste produto que carrega sentimento e herança. Nessa pizzaria, o dono, que é italiano, investe na produção. Aqui o processo é menos pressa e mais cuidado. É nesse ritmo calmo de uma cozinha artesanal que o panetone ele ganha sabor, textura e um cheiro que já anuncia que o Natal se aproxima. Pois é, Diogo. A gente faz um panetone verdadeiro com a tradição italiana. Faz um tempo que aqui na pizzaria eu queria introduzir um produto diferente para o Natal. Nasce de um fermento natural que começa a trazer esse produto totalmente diferenciado. E são muitos detalhes para chegar em um panetone de tanta qualidade. Embora o panetone industrial e o artesanal compartilhem o mesmo simbolismo natalino, a forma de fazer é bem diferente. O artesanal tem um mínimo de 30 a 36 horas de fermentação, que depois de ter assado vai ficar pendurado cabeça para baixo. Então é tão leve a massa que se você não virar a cabeça para baixo, então se você não mossegar, ele perde toda a estrutura que ele ganhou com o calor do forno. Esse é feito com a massa tradicional e não leva recheio. Está disponível a partir de R$ 89,00. Os demais sabores são elaborados com ingredientes como pistache, frutas cristalizadas, chocolate e também a sofisticada cereja amarena, típica da Itália. Para Massimiliano, no artesanal, a fermentação natural domina o protagonismo. É dela que surge a maciez superior. A gente fala de um produto muito rico, muito pesado. E se a gente não conseguir ter um fermento pronto para levantar tudo isso, a gente vê aquele panetone maçudo que não tem aquela textura, aquele sabor que quando você vai comer, derrete na boca. Esse ano ele preparou um cardápio especial, com sabores que vão do pistache ao limão siciliano cristalizado, passando pelo chocolate belga branco. Receitas que carregam a Itália nas raízes. Eu ainda me emociono fazendo panetone, ainda acho, comecei a fazer porque o fermentado mais difícil que tem, mais desafiador, e onde toda fornada, toda vez você aprende algo mais. Então realmente entrega algo até pra gente do setor que deixa a gente apaixonado o tempo todo. E mexe com a memória afetiva, né? Muito, demais. Lembrando aqui a infância, quando você está na mesa com toda a família. A confeiteira e empreendedora Lorena tem apostado numa receita ousada. Ela transformou o modo de fazer o panetone. Então, surgiu basicamente da ideia de inovar, né? Como eu trabalho com cookies há 3 anos, eu sempre trabalhei só com massa de cookie. Então é minha maior especialidade, sabe? Eu falei, por que não no Natal, essa época tão especial do ano, a gente não trazer a maior referência do Natal, que é o panetone, em formato de cookie-tone. É um panetone com massa de cookie, é cookie-tone. Lorena é filha de empreendedores e sempre teve o olhar para os negócios. Foi assim que, entre a rotina no trabalho e os estudos, que a produção de cookies se tornou um negócio. Ela faz tudo em casa. As receitas são todas dela. Aí eu misturo aqui a farinha de trigo com o fermento, a maisena e o bicarbonato de sódio. Aqui eu já deixei separadinho, eu uso 2 açúcares, tá? Tanto o açúcar mascavo quanto o refinado. Aqui eu uso manteiga de primeira qualidade também, que aí a gente já deixou separado. E ovos.
simples, fácil, e a baunilha que também está na geladeira. A gente tem que bater primeiro a manteiga com açúcar para poder fazer a cremagem, para poder dar liga e estruturar o nosso cookie-tone. E aí depois a gente vem com o ovo batendo devagarinho, a baunilha para ele poder incorporar e ficar homogênea a nossa massa. E depois a gente só joga o seco e já está pronta a nossa massa, muito rápido, fácil e deliciosa que fica. Quanto tempo fica pronta a massa do cookie-tone? Uns 15 minutos no máximo. O produto sai a partir de R$ 60. A gente fez o tradicional, que é um clássico sem erro, que a maioria das pessoas gostam. E ele tem até essas bolinhas coloridas com as cores referentes do Natal, que é o vermelho e o verde, né? Que ele é basicamente uma massa de baunilha com um recheio de um brigadeiro de chocolate tradicional, que é um blend de chocolate ao leite e chocolate meio amargo, para dar um equilíbrio e não ficar muito doce, tá? E aí ele tem uma decoração em cima com um brigadeirinho como topping. O nosso outro é o de doce de leite com nozes, que a gente também lançou um cookie de caramelo salgado com nozes. E aí eu peguei nessa mesma linha, porque nozes remete muito no Natal, né? Sobremesas natalinas, até comidas salgadas também. Acho legal, acho bem gostoso, dá aquela crocância. Leva a massa do cookie-tone de doce de leite com nozes, leva nozes na massa. Ele tem um recheio de doce de leite e em cima também a decoração com doce de leite e nozes. E o nosso de avelã, que ele é como se fosse um bem casado, é um blend de brigadeiro de chocolate tradicional com um creme de avelã branco e em cima ele tem um creme branco com um chocolate de avelã em cima também, que está bem gostoso. Seja na tradição italiana ou na criatividade brasileira, os panetones artesanais seguem aquecendo fornos, corações e mantendo viva uma tradição que ganha novos sabores a cada Natal. Muito bem. E hoje é dia de Nossa Senhora da Conceição. Então, para marcar essa data aqui em Caruaru, tem programação especial com celebração da missa e procissão também. Então, a gente volta a conversar com o Joel Almeida, que vai trazer todos os detalhes dessa festa. Joel. Oi, Almir, olha só, eu falo aqui direto da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, que fica aqui no Marco Zero de Caruaru. Uma igreja que tem muita história, 240 anos, completa agora em dezembro. Uma igreja, uma capela que nasceu muito antes da cidade, que, como eu falei, tem muita história e tem muita fé. As pessoas utilizam essa igreja, na verdade, que começou como uma capela aqui em Caruaru, muito antes do município, quando a cidade ainda era uma fazenda, né? Essa igreja ela foi dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Essa imagem que vocês estão vendo agora na tela da TV, é a imagem original de Nossa Senhora da Conceição aqui dessa igreja e ela tem mais de 200 anos, né? Ela sai ali do altar e fica posicionada aí para que os fiéis eles possam fazer essas preces, essas orações, como vocês estão vendo aqui. E essa igreja ela é uma igreja bem diferente. Estava conversando com o padre daqui esses dias, ele me explicou que a igreja ela acontece de uma forma totalmente diferente, porque é uma igreja de passagem. As pessoas vêm para cá, saem dos compromissos, saem do trabalho, são de outras paróquias do município e até de outras cidades, mas se encontram aqui para fazer essas preces. É, na verdade, um reduto de muita paz, onde essas pessoas encontram alívio nessas orações. Vou conversar agora. Como é teu nome? Boa tarde. Andilin, boa tarde. Andilin, tem quantos anos? Eu tenho 17 anos. Estou vendo que está com uma camisa, né, com Nossa Senhora da Conceição. Com 17 anos de idade é até difícil. A gente vê, na verdade, um movimento muito grande dos jovens voltando agora para a igreja, mas é um marco também, né, de 17 anos. Você é devota dela? Sou devota dela já faz 2 anos. Eu sou consagrada também ao título mariano de Nossa Senhora das Graças, mas eu sou muito devota à Nossa Senhora da Conceição. Eu sempre estou servindo aqui, que eu sou coroinha, e eu tenho um amor muito grande pela Mãe da Conceição. E o que é que ela significa para você? Ela significa para mim abraço acolhedor. Quando eu preciso, ela está ali comigo. Quando, nos meus piores momentos, eu peço a intercessão de Nossa Senhora da Conceição e ela está ali comigo. Muito obrigado. Olha só, essa festa de Nossa Senhora da Conceição, ela começou no dia 29 de novembro e vai até hoje, né, dia 8 de dezembro, onde é o ponto alto das comemorações com solenidade da Imaculada Conceição. Hoje de manhã já teve 6h30 ofício da Imaculada Conceição, depois 7 horas a missa solene às 10. Agora, às 3 horas da tarde, está marcada outra missa, em seguida da procissão luminosa, saindo do Marco Zero, com participação das paróquias, movimentos pastorais e autoridades do município, às 7 horas da noite, tá certo? Então, todo mundo está convidado
para poder vir aqui para a igreja de Nossa Senhora da Conceição, para poder fazer a sua prece e também participar desse momento muito importante para os católicos aqui do município. Almir. Joel, muito obrigado pelas informações ao vivo no finalzinho do AB1 de hoje. Bom trabalho para você. Bom, e assim termina o seu AB1 aqui dessa segunda-feira, desejando uma ótima tarde e um ótimo início de semana para todo mundo. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Até lá, pessoal!